Olá, crianças. Vamos dar sequência, então, à nossa aula de língua portuguesa, no conteúdo ainda de contos, né? Finalizando a história do gato de botas. A última atividade que nós fizemos na quinta-feira foi trabalhando o caderno de língua portuguesa, as características dos contos e a divisão proposta pelo livro de introdução, desenvolvimento e desfecho. Então, você tem no seu caderno passo a passo de como que é dividida uma história, as características da história, as características do conto. E agora nós vamos colocar em prática, trabalhando a página 88 do livro de língua portuguesa de vocês. Então, eu vou compartilhar a tela para explicar melhor, enquanto você vai abrindo aí a página 88, tá bom? Então, você tem a introdução da história, de acordo com o que o livro trouxe. O caçula de 3 irmãos recebe um gato como herança de seu pai e pensa que o gato não lhe traria benefício algum. Aí o desenvolvimento da história e a conclusão nós temos que fazer de acordo com ela. Então, se você precisar voltar à história, você volte. Se você se lembra da história, porque nós estamos falando dela há muito tempo, estamos trabalhando contos há muito tempo, então está fresco em sua memória. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos contar que a ideia do gato de visitar o rei e levar presentes para o rei em nome do Marquês de Sacobotas, já planejando o encontro do Marquês com a princesa, do Marquês com o rei, para eles se tornarem amigos, é o desenvolvimento da história. É ali que tudo começa. É ali que tudo vai gerar na sua cabeça suas ideias para que ele consiga realmente juntar o Marquês com o rei, o Marquês com a realeza, né? E aí finalizando com o casamento. E a conclusão, desfecho final da história, acontece o casamento do Marquês com a princesa, né? Porque no meio da apresentação, no meio das ideias do gato, a princesa apareceu em cena e se apaixonou por ele. Então ele deixou de ser pobre, casou-se com a princesa, se tornando um príncipe e muito rico. Então, realmente, as ideias do gato, né, a criatividade do gato, foi muito além do que ele imaginava. Então, nós vamos preencher daqui a pouco o quadro e eu vou fazer depois a correção. No 2 e no 3, você tem que citar elementos fantasiosos, elementos da imaginação, fantasia, coisas da literatura. O gato falante é um elemento fantasioso. Gatos não falam. Na história, o gato fala. E também a transformação do mago em leão e depois em rato é também um elemento fantasioso da história. Você vai identificar o protagonista do conto. O que é um protagonista? É a principal personagem, o principal personagem da história. Quem é o principal personagem da história? É o gato de botas. É o gato de botas. A história gira em torno dele, o tempo todo em torno dele. Tem também os antagonistas, que são os que fazem cena juntos, né? Aqueles que também têm importância, mas que não são tão importantes, tão relevantes quanto os protagonistas. Mas para o protagonista existir, precisa ter um outro para contracenar com ele. Então, esse outro que troca as cenas, que divide as cenas e o foco é o antagonista, tá bom? Seguindo aí, número 4, você tem que marcar um X em uma opção. Qual que era o objetivo principal do gato de botas? Em toda a sua trama, em todas as suas ideias. O que ele queria? Ele queria ajudar seu dono a encontrar um amor verdadeiro? Ele queria livrar o seu patrão da maldição antiga? Ele queria melhorar a condição de vida e trazer a fortuna ao seu dono? Ele queria trapacear seu dono e fugir com toda a riqueza, com toda a fortuna adquirida? O que o gato de botas tinha em relação às ideias dele? Qual que era o principal objetivo? Marque apenas uma opção. Na página seguinte,
Nós também vamos marcar uma opção. Eu tenho aqui duas características dos contos em geral. Os contos realmente apresentam questionamentos econômicos sociais, problemas ligados à necessidade básica do ser humano e à vida do dia a dia. Porque eu já expliquei que os contos nascem a partir de fatos do dia a dia. E também não apresentam personagens como fadas e sempre trazem elementos fantásticos, né, fantasiosos, animais que falam, transformação de ser humano em bicho, como aconteceu aqui no Gato de Botas, e seres e objetos encantados. Mas no texto, no conto O Gato de Botas, só tem uma característica aí. Qual é a característica do conto O Gato de Botas? É a primeira opção ou a segunda opção? Então, você, se precisar voltar à história, volte. Mas é uma opção que você vai marcar, tá bom? Aqui nós temos duas histórias para analisar. É o Polegar e João e o Pé de Feijão. Também são contos, né? São textos muito parecidos com o Gato de Botas. Até depois, mais para frente no livro, vocês vão fazer uma comparação com o Gato de Botas, com João e Maria, com o Polegar e com o João e o Pé de Feijão. Vendo aí o que repete neles, né? Que é comum entre eles nas histórias, e vocês vão fazer um esquema. Mas aqui então, se você não conhece a história, o Polegar, e nem conhece a história de João Pé de Feijão, se você acessar aqui o portador do texto, que está logo abaixo da história, você vai ter o livro para ler na internet, em e-book. Só você digitar o Pequeno Polegar, livro para leitura. Então, ele vai aparecer e você vai lendo o livro. Da mesma forma com João Pé de Feijão. Então, aqui você vai encontrar algumas passagens parecidas com o que aconteceu em O Gato de Botas. Para depois nós darmos sequência, na página 90, sobre mais algumas explicações do conto maravilhoso. Então, aqui eu tenho, logo abaixo, olha, as narrativas se passam sempre no passado. Sempre. Embora o tempo e o local em que os fatos aconteceram não sejam determinados, mas é sempre passado, numa bela tarde de verão, em uma floresta, há muitos anos, em um reino distante. Tudo isso leva a remeter à ideia de passado, que já aconteceu, numa bela tarde de verão, foi passado, em uma floresta também, e assim por diante. Característica: tempo passado. Os personagens são pessoas, animais ou objetos falantes que se encontram em situações de pobreza, dificuldade, que geralmente buscam a riqueza para resolver seus problemas. Sim, isso aconteceu na história O Gato de Botas. É comum que o conto apresente um antagonista. O que é o antagonista que eu expliquei? Que é o personagem que se opõe ao protagonista. Ele causa dificuldade. Então, ele vai contracenar. Para o protagonista ser importante, aparecer na história o tempo todo, tem que ter um contracenando com ele, dificultando a vida dele para que ele consiga sobressair em cima dos problemas. É comum que o antagonista se caracterize como um ser fantasioso, como um gigante, bruxos e magos, certo? Então, aqui vocês entendem a explicação que eu dei anteriormente, porque aí fecha, certo? E conclui as características dos contos, que na página 91 ainda tem mais um pedacinho e que nós vamos terminar. A história é sempre contada por um narrador que pode participar dela ou não. Se ele participar da história, nós já trabalhamos isso também. Ele é um narrador personagem.
Ele conta a história e participa ao mesmo tempo. Se ele é só observador, ele narra observando. Aconteceu na floresta tal, aconteceu que um gato teve as ideias e assim por diante, contando, narrando a história. Somente observação. As fadas dos personagens são normalmente apresentadas as falas dos personagens são representadas em diálogos, indicados, né, por 2 pontos, travessão ou aspas, que é o que nós já estamos acostumados, né? É o que nós já temos de base para o diálogo comum dos textos. Bom, agora, existem também outras formas de começar um conto de diferentes formas, sem ser realmente era uma vez. Começar um conto era uma vez, era uma vez, era uma vez, o tempo todo. Não, nós temos outras maneiras de iniciar uma história. Então, você tem algumas opções aí para marcar. Você não vai marcar todas. Então, você tem a primeira opção. No tempo em que os animais falavam. Começa a história dessa forma. Em um passado muito distante. Posso começar um conto assim? Em um palácio encantado. Havia um certo rei. Era verão de 1874. Em um bosque distante. Então, você vai marcar aquele começo que você acha que dá certo para começar os contos da literatura, os contos maravilhosos. Volto a dizer que daqui a pouco faço as correções. Você vai ter um tempinho para realizar essas atividades. Sobre o gato de botas, responda. Qual é o tipo de narrador do conto? Qual é o tipo de narrador? É um narrador que participa da história ou um narrador que apenas observa e relata a história? Comprove sua resposta transcrevendo um trecho desse texto. Um trecho, um pedacinho, uma frase, entre aspas. Certo, crianças? Entre aspas. Você vai ter um tempinho agora para fazer atividade. Eu vou marcar para você 20 minutos para você realizar essas atividades e daqui a pouco eu volto para fazer a correção. Está bem? Aguardo as fotos e se vocês tiverem dúvida, podem me chamar que eu